Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil, lavado do PCC. Não tem como inventar esse troço, cara. O círculo roda, e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Porque isso é diferente do esquema tradicional do Brasil. Né? O PT tem lá que fazia um contrato fraudulento com a Petrobras, superfaturado, e aí isso servia para molhar a mão de não sei quem. O Sérgio Cabral superfaturava a obra do Maracanã, e aí a Delta Engenharia, ou sei lá quem, dava tanto para ele de propina. Não. A gente está num esquema muito mais sofisticado e legalizado de putaria. Reparem, tudo isso que eu estou dizendo, exceto a parte do tráfico de drogas que está sendo lavada, tudo isso é absolutamente legal no Brasil. Por que é legal? Porque eles decidiram que é legal. Isso é democracia? Qual o poder que... O que isso tem a ver com o Estado democrático de direito? Nada. E a gente só está sabendo dessa história porque, volto a dizer, é um conflito de poderosos. Essa história, por exemplo, gerou um conflito entre os interesses do Alexandre de Moraes e do Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo PT. Quando descobriram um contrato de 131 milhões do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, e quando descobriram que familiares do Dias Toffoli tinham negócios escusos com esse tal Banco Master e juntamente com lavagem de dinheiro do PCC, todo mundo achou que já era o bastante, mas agora vocês vão ver algo que nós vamos trazer aqui, que é o fim da picada. Pessoal, tudo isso só é a ponta do iceberg. Olha o que está vindo por aí e que envolve indicados de Lula, ministros de Lula. E o PT, como sempre, está com o pezinho enfiado em tudo isso aí. E nós vamos mostrar isso aqui agora. A casa caiu. Agora chegou a verdade, pessoal. Nós sabíamos que tinha mais coisa envolvida aí. E agora até a grande mídia, que antes ficava do lado desse desgoverno, agora resolveu colocar tudo em pratos limpos. Vamos ver tudo isso aqui agora, pessoal. Na verdade, o Dias Toffoli é apenas uma peça. Tem algo muito grande por trás de tudo isso. Veja agora aí o que vai trazer aí o Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Mas antes, dá um like neste vídeo e se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. A casa caiu, tem gente grande que vai cair essa semana em Brasília. Confira e voltamos em seguida. Importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guertzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Itaiaiá. No contexto aqui do que aconteceu, temos então Guertzel, que foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Tanto ele quanto o fundador da empresa, o João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da transação do resort da família de Toffoli. Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal. Documentos da Junta Comercial do Paraná, consultados pelo Estadão, mostram que Guertzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Fucaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli para comprarem um resort da família, o Itaiaiá. Essa pessoa, o Silvano Guertzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais.
E na época dessa negociação, os dois fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zetti, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Vorcaro. Pô! Não tem como inventar esse troço, cara. O círculo roda, roda, roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore na Ilha Virgens Britânicas, se você me pergunta? JBS? Daniel Vorcaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe. É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E é assim, eu tô aqui para falar isso, porque alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem, menos você. É impressionante. Vocês me respondam no chat se não estão impressionados. Porque isso é diferente do esquema tradicional do Brasil. Né? O PT tem lá que fazia um contrato fraudulento com a Petrobras, superfaturado, e aí isso servia para molhar a mão de não sei quem. O Sérgio Cabral superfaturava a obra do Maracanã, e aí a Delta Engenharia, ou sei lá quem, dava tanto para ele de propina. Não. A gente está num esquema muito mais sofisticado e legalizado de putaria. Reparem, tudo isso que eu estou dizendo, exceto a parte do tráfico de drogas que está sendo lavada, tudo isso é absolutamente legal no Brasil. Por que é legal? Porque eles decidiram que é legal. Isso é democracia? Qual o poder que... O que isso tem a ver com o Estado democrático de direito? Nada. E a gente só está sabendo dessa história porque, volto a dizer, é um conflito de poderosos. Essa história, por exemplo, gerou um conflito entre os interesses do Alexandre de Moraes e do Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo PT. O Galípolo, aliás, Vorcaro, cadê os meus 2 milhões? Porque eu vou sentar o pau no Galípolo agora. Cadê os 2 milhões na minha conta? Eu vou fazer de graça, para variar. Porque Galípolo ficou com essa postura de, não, nossa, que homem probo, que homem bonzinho. Ele liquidou o Master quando foi... Não, liquidou o Master. Só liquidou o Master quando os caras foram pegos com as calças riadas. Ficou feio para ele e aí eles decidiram liquidar o banco. O banco, tipo, tira esse bicho daí. Talvez o Galípolo não tivesse no esquema. Ou talvez o Galípolo estivesse atendendo o interesse de outras pessoas, como o próprio André Esteves. Tô atacando o Banco Central. Galípolo, cadê os 2 milhões na minha conta? Não adianta depositar que as minhas contas estão bloqueadas, rapaz. Tem 3 anos, então não adianta. Nem adianta me depositar os 2 milhões, porque tá tudo bloqueado pelo Alexandre há 3 anos no Brasil. E eu digo que o Galípolo não é flor que se cheira, porque ao mesmo tempo em que você tem o Banco Central liquidando o Banco Master, você tem também o mesmo Banco Central do Galípolo autorizando a transferência de um banco para um dos suspeitos de participar da fraude, o Augusto Lima, que é ex-sócio de quem? Do Daniel Vorcaro. Entendi. E quem é esse Augusto Lima? Eu fiquei curioso, porque o sujeito que, mesmo quando o Banco Central já suspeitava das fraudes com carteira de crédito do Banco Master, ele conseguiu ter um banco transferido para o seu nome. Nosso setor bancário viciado em compliance. E aí eu fui ver quem era esse cara. E aí vi que ele cresceu quando ele adquiriu a empresa baiana de alimentos, a EBAL, em um processo de privatização de quem? De quem? Do PT.
do então governador Rui Costa, também do Partido dos Traficantes. Nessa época, quem que estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? O senador Jacques Wagner, do Partido PT do Tráfico. O próprio Jacques Wagner admite que conheceu o Augusto Lima em 2017 durante a privatização. E a amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner ficou ainda maior quando um dos produtos ofertados pela empresa do Augusto Lima, o Cred Sexta, foi adotado em programas voltados a servidores públicos estaduais com uma distribuição de cartões e operações de operações financeiras em 2019. Ou seja, o cara adquiriu uma companhia privatizada pelo governador do PT. Nessa companhia ele tinha um produto de cartão de crédito consignado, então ele conhece o Jacques Wagner, que também era membro do governo da Bahia, ex-governador, e aí o produto começa a ser adotado em programas para servidores públicos do Estado. Ô, relacionamento bacana. Será que alguém ganhou dinheiro com isso? Será? Por isso que na raia miúda do mercado, todo mundo diz que esse ex-sócio do Vocaro, que teve o banco autorizado pelo Galípolo, mesmo estando metido no esquema, segundo consta nas fofocas do mercado, sócio do Jacques Wagner e do Rui Costa. Que beleza! Que beleza! E eu acho que com isso fica mais clara a razão pelo qual o Galípolo, mesmo com o Banco Central já está suspeitando, liberar a transferência de um novo banco para o nome dele. E agora que ele está envolvido no escândalo do Master, o medo do PT é de que esse Augusto Lima abra o bico e decida delatar. E aí essa tal da sociedade viria à tona. E também muito mais gente do PT de Brasília. Cara, é podre, velho. Podre. Podre. Vai puxando o fio, cara. Quanto mais você procura, mais coisa você acha. Não tem uma pessoa. Gente, o jornal Metrópolis simplesmente arrebentou o ministro Dias Toffoli. Fez uma matéria muito completa, trazendo indícios robustos de que aquele resort aqui no Paraná, Taiaiá, que ele diz ser da sua família, que recebeu inclusive investimentos de fundos ligados ao Banco Master, é, em verdade, do próprio Dias Toffoli. Resort ligado a Toffoli tem até cassino com máquina de apostas, o que é proibido no Brasil, e blackjack. Resort Taiaiá, gente, é um baita de um resort. É o resort mais luxuoso do Paraná. Foi construído pela família do ministro Dias Toffoli no Paraná. Local tem máquina caça-níquel. Olha isso. Carteado ilegal para hóspedes. Eu preciso mostrar isso daqui para vocês. Vejam essa matéria. Simplesmente arrebentaram o Dias Toffoli. Metrópolis veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra dos Reis, para conhecer os empreendimentos ligados da família do ministro Dias Toffoli e o advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. Metrópolis passou 2 dias no resort Taiaiá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. E, na verdade, o Beto vendeu aqui para os fiéis vendeu para os hóspedes. Ah, esse aí é o ministro, né? Que vendeu o cara Paulo Humberto, que é um cara que a gente respeita, que é do... Entendi. Mas o Toffoli mente, né? Ele tá no final da semana de Natal Novo, ele tá com 180 pessoas dentro dele. Perfeito. E eu trabalho. O Natal já tava aí, ele tava aí. Ah, é o Toffoli, né? Ele vem olhando pra ele. Ele não fala pra ninguém. Entendi. Ele é meio sem qualidade dele, só estranho, né? Ele é da cidade. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli.
Aqui que é do município. Ah, é pelo município. Ah, Aqui que é. Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. A gente tem a casa do ministro, né, também. Na família, pra ser. Mas ali é dele, né? Ou ele aluga? É dele. É, fica todo esse rolo, né? Aqui se ele vendeu, se não vendeu, tá todo esse rolo aí na mídia, né? Nem aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, luta lá, tá? Não, só dele. Mas essa aqui luta, então. Eu não pago essa pintura dessa. ele é padre, né? O nome dele é. Nós ouvimos relatos que o Itaiaiá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Itaiaia reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. A modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja, e também conta com mesas de poker. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Ele acabou de me perguntar, porque ele quer jogar, mas não O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem, inclusive, flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF. Verão Claro é essa cidade pacata, interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Itaiaia. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da sua inauguração, o ministro Dias Toffoli esteve por aqui para participar da festa. Já podemos chamar de tofolão? É, gente, são escândalos em cima de escândalos envolvendo ministros do STF, para a surpresa de 0 pessoas. E seria coincidência esse resort receber investimento direto de fundos ligados ao Banco Master? Seria coincidência advogado da JF comprar parte desse resort? Seria coincidência o voo à final da Libertadores que Dias Toffoli fez no avião do advogado do Vorcar? Eu acho que quando há coincidências demais, em verdade, não há coincidências. Que matéria sensacional essa do Metrópolis. Eu sou Jeffrey Gichini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E olhem só o que diz o delegado federal Edvandir Félix de Paiva numa entrevista no Correio Brasiliense. Há uma comoção na Polícia Federal e os delegados estão perplexos com as decisões de Toffoli. A acariação serve para decidir sobre uma divergência entre investigados, inquiridos ou testemunhas. E ela foi determinada logo no início, não foi uma decisão de autoridade policial. O inquérito policial é dirigido por um delegado de polícia, de carreira. Quando surgem decisões sucessivas que modificam esse planejamento, causa-se um problema para a investigação. Após a acariação, o Tribunal Superior, o Supremo, definiu um prazo exíguo. Pior do que isso, após as apreensões, decretaram o sigilo das apreensões para a própria equipe que estava investigando. E o material foi encaminhado para outro órgão, a Procuradoria-Geral da República, que tem outro papel na ação. Investigadores nomeados por Toffoli. Houve uma indicação nominal de peritos. Quero deixar claro que na Polícia Federal, quando um delegado requisita uma perícia, ele não escolhe os peritos, encaminha para o setor de perícias e a distribuição é feita para aquele que estiver na fila.
baseado na experiência de delegados, é muito complicado fazer oitivas sem analisar os dados e documentos que foram apreendidos. A investigação está totalmente fora do planejamento feito pela Polícia Federal. Ou seja, atrapalhou tudo, né? Queremos saber o que aconteceu, a sociedade quer saber o que aconteceu, uma sequência de decisões inusitadas. Eu nunca vi isso. A Polícia Federal está se referindo ao auto. Ele tirou o processo de onde ele deveria estar na primeira instância para ser o relator, né? Tendo lá os irmãos dele envolvidos naquele resort. Bom, já foi lá no mensalão, a então namorada dele, hoje mulher dele, era advogada de partes, além do que ele tinha sido advogado do próprio PT. E agora eu vejo o principal editorial do Estadão de hoje, que é um dos principais jornais do país, né, intitulado "É preciso constranger Dias Toffoli pela condução", isso é título do editorial. E aí o subtítulo: "Pela condução ilegal e personalista do caso Master, para proteger o Supremo de seus próprios desvios". Meu Deus do céu, palavras fortes no editorial de um dos principais jornais do país. Está cobrando do presidente Fachin, dizendo que o silêncio de Fachin começa a se aproximar da omissão. Eu sei que Fachin está tentando uma saída aí meio sobre uma declaração, um código de conduta. Ora, código de conduta a pessoa traz de casa, pequenininho ainda. Quem não pegou esse código de conduta de casa não vai adiantar, é da natureza dele. Infelizmente, eu digo isso no meu artigo, a sabatina do Senado não consegue botar o sujeito no divã e saber que ele não tem princípios éticos, não? Bom, as decisões de Toffoli violam leis, diz e a Constituição Federal e os princípios de direito e mancham o Supremo. Isso eu estou lendo o editorial. O jornal mostra que o Supremo não é o foro, né, que a Constituição Federal proíbe tribunal de exceção, que não existe o devido processo legal, que não pode ser juiz de um caso se tiver parente envolvido no caso, né, e apela a Fachin e ao Senado Federal para defender a lei, a Constituição e o próprio tribunal. Pois é, pessoal, não tem mais como esconder toda essa lambança que foi feita ali em Brasília, juntando escritório de esposa de ministro com contrato multimilionário, onde ela só teve uma defesa numa ação e essa uma defesa ela perdeu e mesmo assim ganhou ali, levou 131 milhões, liquidação de um banco que roubou milhões dos velhinhos ali em empréstimos consignados, agora um resort que foi vendido por 20 milhões de reais, mas tudo isso não passava de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado do PCC. E nesse tal desse resort envolvido ali familiares do ministro Toffoli, lá inclusive tem cassino, tem jogatina, tem máquina caça-níquel. O que mais pode acontecer em Brasília? Na verdade, pessoal, algumas coisas são autorizadas e legalizadas nesse país só para os de colarinho branco. Agora, para o povão aqui de baixo, não. Aí é imposto atrás de imposto e toma no lombo. É só isso. Agora, para quem está lá em cima, pode tudo. Por exemplo, os irmãos batistas estão envolvidos também no meio dessa lambança. Quem diria como esse mundo é pequeno, né, pessoal? Como esse mundo é pequeno. Descobre-se lá atrás o tal do rombo do INSS, vai puxando a corda, acha-se então o rombo ali e a tal da fraude multimilionária de um banco de fantasia, um banco fantasma, o Banco Master, e aí agora descobre-se que tem ministro do Supremo Tribunal com escritório de advocacia com milhões envolvidos, outro ministro comprando, seus familiares comprando resort, propriedade que está envolvido em lavagem de dinheiro do PCC, e ainda mais indicados de Lula ali no Supremo, indicados de Lula também no Banco Central, em várias partes que estão com o pezinho lá dentro dessa confusão, dessa lambança.
Agora, você sabe o que eu queria saber mesmo? É quem que está empurrando tudo isso para poder aparecer esses podres aí. Porque isso aí, em outro tempo, já era para ter sido colocado panos quentes. Mas tem alguém, preste atenção no que eu vou falar, tem alguém que está interessado em ver o circo pegando fogo ali em Brasília, porque vai levar vantagem neste ano eleitoral. Aí eu quero saber quem que é. Será que é o próprio Alexandre de Moraes? Será que é o Lula? Será que é o Centrão ali, o Gilberto Kassab, aquele pessoal do Centrão ali? Será que é a oposição ao governo, o PL, com o Tarcísio, o Flávio Bolsonaro, né, os senadores ali de direita? Porque tem alguém tracionando esse negócio, porque o Lula já fez uma reunião de urgência ali, colocou ministro do Supremo na sala, colocou diretor da PF, secretário-geral do INSS, colocou diretor do Banco Central, colocou todo mundo numa sala, fez pressão para poder abafar tudo. E não conseguiu. O próprio Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava de férias, voltou às pressas correndo para tentar resolver e não conseguiu. E agora chega a informação também de que eles estão querendo tomar essa relatoria deste caso aí do Banco Master das mãos do Dias Toffoli e tentar de repente jogar lá para a primeira instância, tirar até do STF, mas o Dias Toffoli não quer saber de largar o osso. Por quê? Será que ele precisa proteger alguém? Será que as provas que tem ali nos computadores, nos celulares, precisam ser guardadas, não podem vir à tona? Pessoal, esse Brasil não é um país de pessoas sérias. Se fosse, Jair Bolsonaro, que não cometeu crime nenhum, estaria livre e essa bandidagem toda estaria presa. Se fosse um país de pessoas sérias. Daqui a pouco, pessoal, olha só, o Banco Master, né, tem um Daniel Vocaro ali, todo esse rolo danado, foi preso, tentando sair do Brasil, indo para Dubai, na virada do ano, para ir em Dubai, onde estava ali o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O Daniel Vocaro está preso em prisão domiciliar com a tornozeleira no pé. Eu não dou mais 5 minutos para eles vão soltar o Daniel Vocaro, vai tirar a tornozeleira dele, vai devolver o passaporte e fica tudo por isso mesmo, pessoal. Fica tudo por isso mesmo. Estão até falando os senadores de direita aí, estão querendo uma CPMI, né, ou CPI ali em Brasília para poder averiguar tudo isso, mas também acredito que vai dar em pizza. Sabe por quê, pessoal? A única coisa que resolve nesse país, tem duas coisas que pode resolver. Duas coisas. Eu sou dessa opinião, eu quero que você escute a minha opinião e coloque aqui embaixo a sua opinião. A primeira, a mesma coisa que o filósofo, pensador, escritor, palestrante Olavo de Carvalho falou, que resolve a situação do Brasil uma intervenção militar dos Estados Unidos. É a opinião do Olavo de Carvalho. A segunda coisa seria o povo em massa ir às ruas e exigir, não é pedir não, exigir os seus direitos daqueles que foram colocados ali com o dinheiro do povo e pelo voto do povo. Enquanto o povo não fizer isso, ou se não houver uma intervenção militar de um país de fora, de jeito nenhum as coisas vão se resolver. Pelos meios legais, no blá blá blá, no mimimi, PF, PGR, Ministério Público, vão fazer CPI, CPMI, nada disso resolve. Isso tudo é para inglês ver. No final das contas, pessoal, sabe o Joesley Batista e o Wesley, os irmãos Wesley, né? Donos da maior produtora de proteína do mundo. Pois é, surrupiou o BNDES e até poço de petróleo lá na Venezuela eles conseguiram comprar com dinheiro aqui do Brasil, os irmãos Batista. E aí, sabe o que deu para eles? Nada. Eles pegaram a multa que eles tinham que devolver, que tinham que pagar, parcelaram para 20, 30 anos aí para frente aí, e segue o jogo, pessoal. O sentimento de impunidade do povo brasileiro é tremendo. Então, agora está tendo aí essa movimentação, né? O Nicolas Ferreira fazendo uma caminhada para Brasília, para no domingo ali estar reunido ali, fazer um protesto ali em prol da liberdade e da justiça, né? Mas você quer que eu te falo a verdade? Só tem chance de dar certo esse tipo de movimento se ele não parar. Se for só no domingo, em cima de carro de som, e fala forte, e grita no microfone, tal, mas daqui a pouco todo mundo com bandeirinha do Brasil, verde e amarelo e tal, mas aí vai todo mundo para casa e segunda-feira, acorda de manhã, todo mundo, vamos trabalhar, vamos seguir a vida que segue.
Não vai resolver nada. Esquece. Está sendo em vão essa caminhada de 230 quilômetros. É verdade. Coloque aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. Eu sou a favor da caminhada, eu sou a favor da manifestação. O que eu não sou a favor é de fazer hora com a cara do povo. Por quê? Cada vez que tem esses movimentos, o povo cria uma expectativa e fala assim, agora vai, agora vai. Vai para lugar nenhum, por quê? Chega domingo, vai lá, tem a manifestação, chega domingo à tarde ali, aí depois tem o Fantástico, aí você ouve a musiquinha do Fantástico, aí no outro dia você tem que acordar cedo, pegar seu ônibus lotado ou o trânsito naquele caos e ir trabalhar normalmente, pagar os impostos pro Lula, porque o Lula precisa viajar, a Janja precisa comprar bolsa, precisa comprar tapete de 40 mil reais, então você precisa trabalhar na segunda-feira. Essa é a verdade, pessoal. Enquanto não houver uma indignação do povo brasileiro, enquanto o povo não falar assim, nós vamos parar tudo, greve geral, nós vamos para as ruas, nós vamos fazer aquilo que a Constituição permite, tudo dentro da Constituição, dentro das 4 linhas, como falava o próprio Jair Bolsonaro, tem como fazer sim dentro das 4 linhas. Não estou falando de quebrar nada, não estou falando de invadir prédio público, nada disso. Estou falando de fazer aquilo que a Constituição permite. Inclusive, a Constituição permite greve, paralisações, manifestações públicas, totalmente legal. Isso aí não é ilegal. O que não permite é quebradeira. Né? É a abolição do Estado Democrático de Direito, como falaram lá sobre o 8 de janeiro, né? Mas a verdade é o seguinte, pessoal, se você quer ficar bem informado, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que todo mundo possa saber dessa roubalheira, dessa falcatrua e para que o povo brasileiro possa acordar e se indignar contra isso. Mas aí você precisa me ajudar, pessoal, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, Facebook, manda para todo mundo, manda para quem gosta do Lula, para quem gosta do Bolsonaro, para quem não gosta de nenhum dos dois. É preciso acordar, é preciso haver uma indignação. É aquela frase, né? O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos inocentes. Se os bons se calarem, os maus tomam conta, pessoal. Essa a verdade, é a verdade. Enquanto a direita está em casa, atrás do celular ali, só teclando e assistindo rede social, a esquerda está operando e atuando dia e noite, de manhã, de tarde e de noite. Por isso que eles aparelharam todo o sistema ali em Brasília e estão no poder há 20 anos. E olha só a última, para acabar. Olha quem acabou de sair do Brasil, assim, ó, pegou e foi embora. A empresa FedEx, empresa multinacional de transporte de cargas, encomendas, entregas, multinacional, uma das maiores empresas do mundo, se não for a maior, FedEx, anunciou que está de saída, não aguenta mais tanta burocracia, tanta carga tributária, não aguentou. E olha só, nós não estamos falando de uma empresa pequena, essa empresa fatura anualmente 87 bilhões no mundo inteiro, com B de bola e I de índio. E aí, uma empresa desse tamanho não aguentou ficar no Brasil. Você acha que eu e você, meros normais, vamos passar bem ou não? O que você acha aí? Então, se eles que são grandes, gigantes, deram esse anúncio e ó, picaram a mula, o que você acha que vai começar a acontecer com outras empresas menores aqui no Brasil? Daqui a pouco, não resta muito tempo, também vão anunciar a sua saída, pessoal. Isso é alarmante. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.